Olá, prezados, como vocês estão? Tudo bem? Vamos, nesta semana, falar sobre as circunferências. Qual é a definição? A circunferência é o lugar geométrico de todos os pontos de um plano que estão localizados a uma mesma distância R de um ponto fixo denominado centro da circunferência. Então, tomemos aqui uma circunferência de centro O. Essa distância do centro até a circunferência nós chamamos de raio, ok? Circunferência, então, é uma figura, ou seja, um lugar geométrico onde todos os pontos estão à mesma distância do centro. Essa distância do centro à circunferência nós chamamos de raio. Qual é a diferença de circunferência para círculo, professor? A circunferência, ela é oca, tá bom? Ela é só esta linha, formada por infinitos pontos. Já o círculo não, o círculo é a região limitada pela circunferência. Tanto é que nós calculamos a área de círculo e não de circunferência. Tudo bem? Vamos aos elementos da circunferência. Olha só. Quais são os elementos? O raio, o diâmetro e a corda. Raio, como eu disse, é a distância que vai do centro à circunferência. Existem infinitos raios na circunferência. Então, a distância que vai do centro à circunferência nós denominamos de raio. Corda, pessoal. Corda é o seguinte. Olha só, denominamos aqui este ponto da circunferência de A e este outro ponto da circunferência por B. Esse segmento AB, ou seja, esse segmento que liga dois pontos da circunferência, nós chamamos de corda. Então, as cordas são aqueles segmentos que ligam dois pontos da circunferência. Deixa eu construir mais uma corda aqui, Olha só. Isso é uma corda. Vamos chamar aqui de corda CD. Tudo bem? Lembrando que os pontos são representados por letras maiúsculas, certo? Muito bem. E com relação ao diâmetro, é também uma corda, só que o diâmetro é aquela corda que passa pelo centro da circunferência. Então, os diâmetros são cordas que passam pelo centro. Então, qualquer corda que passa pelo centro, eu a chamo de diâmetro. Então, por exemplo, aqui nós temos o diâmetro, é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Deixa eu desenhar uma outra corda aqui, Vamos lá, aqui, nós temos uma corda que passa pelo centro da circunferência. Então, repetindo, raio é a distância do centro à circunferência, ok? Corda, ligam dois pontos da circunferência, são aqueles segmentos internos que ligam dois pontos da circunferência. E diâmetro são aquelas cordas que passam pelo centro. Tudo bem? Então, tomemos aqui corda. Nós temos aqui a corda B. Deixa eu anotá-la aqui. E também temos a corda CD. Diâmetro. Deixa eu estabelecer aqui um diâmetro. Vou chamar aqui de MM. Observem que é uma corda que passa pelo centro, MN. E vamos denominar aqui os extremos dessa corda também. Vou chamar de X
e aqui eu vou chamar de y, tudo bem? Daí xy. E o raio é a distância que vai do centro à circunferência. Então, CN é raio. O que mais? CX é raio. Existem infinitos raios. CY é raio. E assim por diante. Então, repetindo, circunferências são aqueles lugares geométricos em que os pontos estão a uma mesma distância do centro. A circunferência ela é formada por infinitos pontos. Quais são os elementos da circunferência? O raio, que é a distância que vai do centro à circunferência. Diâmetros são aquelas cordas que passam pelo centro. E corda são aqueles segmentos que ligam dois pontos da circunferência. Certo, meus camaradinhos? Muito bem. Vocês já ouviram falar do número π? Número π. O número π é o seguinte. O número π, que é representado por essa letra grega aqui, vale aproximadamente 3,14. E de onde vem o π? O π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividida pela medida do diâmetro. Então, deixa eu desenhar uma circunferência aqui para nós. Tomemos aqui, que cor vocês querem? Vou colocar azul, tá? Uma circunferência. Beleza, temos a nossa circunferência. Vou traçar o diâmetro dessa circunferência. Lembrando que o diâmetro passa pelo centro da circunferência, tá bom? Faz de conta que aqui é o centro da nossa circunferência. Quando eu meço, vamos imaginar uma fita métrica e aí nós fazemos a medição aqui, ó, no contorno dessa circunferência. Quando eu meço o comprimento da circunferência e divido pelo diâmetro, a resposta sempre vai ser aproximadamente 3,14. Sempre, sempre. Se eu aumento a circunferência, vai aumentar na mesma proporção o diâmetro. Então, o resultado continua o mesmo. Então, vamos imaginar que nós meçamos o contorno de um prato. Eu meço o contorno desse prato. Quando eu divido pelo diâmetro, a resposta tem que ser 3,14. Se eu meço uma bacia, se eu meço o contorno dessa bacia, divido pelo diâmetro, a resposta vai ser 3,14. Esse 3,14, ele foi denominado de π. Então, o π vale aproximadamente 3,14. Esse número é um número irracional, porque ele é um decimal infinito e não periódico. Os decimais eles vão se repetindo infinitamente sem repetição, tá bom? Logo, nós temos um número irracional. Então, o π nada mais é do que o comprimento da circunferência dividido pela medida do diâmetro. E aí, nos baseando no π, nós podemos calcular o perímetro ou o comprimento da circunferência. Para nós calcularmos o perímetro e o comprimento de uma circunferência qualquer, nós utilizamos essa fórmula aqui, ó. 2 vezes o π, que vale aproximadamente 3,14, vezes o raio. Tudo bem? Vamos lá, vamos treinar um pouco o que nós falamos então. Exercício número 1. Dada a circunferência abaixo, escreva o nome de cada segmento nela contido. Então, OA, meus camaradinhas, OA. Deixa eu destacar o A aqui, ó. OA. O que é OA? OA é raio. Certo? É a distância que vai do centro à circunferência. DE
DE, observem que é um segmento de reta ligando dois pontos da circunferência. Logo, nós estamos diante de uma corda. Então, DE é corda. E BC é um segmento também que liga dois pontos da circunferência, logo uma corda. Só que essa corda é uma corda especial. Por quê? Porque essa corda passa pelo centro da circunferência. E se ela passa pelo centro da circunferência, nós chamamos essa corda de diâmetro. Ela recebe um nome especial. Então, aquelas cordas que passam pelo centro da circunferência são chamadas de diâmetro. Tudo bem? Então, raio é a distância que vai do centro à circunferência, a um ponto qualquer dessa circunferência. Corda é aquele segmento de reta que liga dois pontos da circunferência. E aquelas cordas que passam pelo centro, essas cordas nós chamamos de diâmetro. Tudo bem? Respondemos a primeira pergunta, vamos à pergunta número 2. Na figura, a medida do segmento PB é 72 centímetros. Sabendo que a medida do segmento PA é 38, determine o comprimento do raio da circunferência. O problema é que eu não coloquei as medidas aqui, né, pessoal? Deixa eu colocar aqui eu imagino que aqui seja B, aqui seja B e aqui seja A. Certo? Na figura, PB vale 72. Então, essa medida aqui, ó, de B até... Mas assim, peraí, que eu vou ter que melhorar isso daqui. Só um momentinho. Deixa eu apagar. Ah, tá. Agora sim, P... Aqui nós temos o B e aqui o A. Tudo bem? Aí ele fala que PB mede 72 centímetros, de P a B são 72 centímetros. Deixa eu arrumar esse 7 que está parecendo um 4. R$ 72 centímetros, PA 38, e ele quer saber quanto que mede o raio dessa circunferência. Vocês concordam comigo que a diferença de PB e PA é o diâmetro da circunferência? Olha só. Esse é o diâmetro, certo? Então, quando eu calculo PB menos PA, o que me sobra é essa distância aqui, que é o diâmetro da circunferência. Então, o diâmetro da circunferência, que eu vou chamar de D, nada mais é do que PB menos PA. Isso significa, então, que o nosso diâmetro é igual a 72 menos 38. Isso implica que o diâmetro é igual a 72 menos 38, meus camaradinhos. Vamos lá. O 2 pede uma dezena, a conversão de uma dezena, a unidade vira 12 e a dezena passa a ser 6. 12 menos 8... 4, 6 menos 3, 3. Ou seja, o diâmetro mede 34 centímetros. Se o diâmetro mede 34 centímetros, o raio é a metade do diâmetro. Ó, raio. Aqui eu tenho centro da circunferência. Então, se eu tenho diâmetro e quero calcular o raio, o que eu faço? Eu pego o diâmetro e divido por 2. Ou seja, o meu raio nada mais é
do que 34 dividido por 2. Isso implica, então, que o raio é igual a 17 centímetros. Certo? Muito bem. Mais 2 exercícios aqui, olha só. 3. Deseja-se pregar uma fita decorativa ao redor da tampa de um pote redondo. Se o diâmetro da tampa mede 12 centímetros, qual o comprimento mínimo que a fita deve ter para dar uma volta completa na tampa? Então, eu tenho uma fita e quero dar uma volta completa nessa tampa. Ou seja, o que eu quero saber aí é o comprimento dessa tampa. Como a tampa é circular, como que nós fazemos para calcular o comprimento da circunferência? 2 vezes π vezes o raio. Essa é a fórmula para nós calcularmos o comprimento de uma circunferência. Daí C igual, fazendo as substituições, me ajudem. 2 vezes o π já memorizaram? 3,14 vezes o raio. Olha só, se o diâmetro mede 12, tá? Se o diâmetro mede 12, o diâmetro que é aquela corda que passa pelo centro, se o diâmetro vale 12, então o nosso raio vale quanto? Vale 6, porque o raio é metade do diâmetro. Daí o comprimento é igual. Aí nós temos que resolver esse produto aqui, tá? Vou fazer o seguinte, ó. Multiplicar 2 vezes 3,14 e depois vezes 6. Vamos lá, façam comigo. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. São 2 casas decimais, então a resposta vai ter 2 casas decimais. Vezes agora o nosso terceiro fator, que é 6. Vamos lá, 6 vezes 8, 48. Sobe 4 na dezena. 6 vezes 2, 12 e 4, 16. Sobe uma centena. 6 vezes 6, 36 e 1, 37. 2 casas decimais, a resposta vai ter 2 casas decimais. Logo, o comprimento dessa fita deve ter 37,68 centímetros. Tudo bem, meus camaradinhos? Beleza. Exercício número 4. O contorno de uma peça circular tem 31,4 centímetros de comprimento. Qual é a medida do diâmetro dessa peça, então? Ele quer saber o diâmetro. Diâmetro é aquela corda que passa pelo centro, certo? Ele quer saber quanto que mede o diâmetro. Lembrando que o diâmetro é o dobro do raio, tá? Não se esqueçam que o diâmetro é o dobro do raio. Beleza, ele me deu uma informação. Ele está falando que a circunferência, que o comprimento da circunferência é de 31,4. Bom, como é que se calcula o comprimento da circunferência mesmo? Por meio dessa fórmula, 2πr, ou seja, 2 vezes π vezes r, certo? Tudo isso igual a 31,4. Observem que eu troquei o C por 2πr. Por quê? Porque eu preciso encontrar o valor de R, tá? Preciso saber quanto que mede o raio desse contorno, dessa peça aí. Muito bem. Daí nós temos então 2 vezes o π. Quanto que vale o π? 3,14 vezes o raio, que eu não sei ainda, tudo isso igual a 31,4. 2 vezes 3,14 é igual a 6,28 vezes o raio, tudo isso igual a 31,4, que é o comprimento. Muito bem, esse 6,8 está multiplicando o raio, passa para o lado de lá, para junto de 31,4, dividindo.
Então, o nosso raio nada mais é do que 31,4 dividido por 6,28. E aí, essa divisão, quanto que dá, hein? Deixa eu fazer aqui do lado. Deixa eu mudar de cor. Vou colocar uma cor mais discreta aqui. 31,4 dividido por 6,28. Vocês perceberam que no divisor eu tenho duas casas decimais, no dividendo uma só. Então, vou igualar a quantidade de casas decimais, porque quando eu igualo a quantidade de casas decimais, o que acontece com as vírgulas? Elas são suprimidas, tá? Elas são apagadas. Então, isso é o mesmo que 3.140 dividido por 628. Eu acho que dá 5, pessoal. Vamos ver? 5 vezes 8, 40, vai 4. 5 vezes 2, 10 e 4, 14, vai 1. 5 vezes 6, 30 e 1, 31. 31 menos 31, 0. Ou seja, o raio, isso implica então que o raio mede 5 centímetros. Se o raio mede 5 centímetros e o diâmetro é o dobro do raio, então quanto que vale o nosso diâmetro? 2 vezes 5. E 2 vezes 5 dá quanto? 10. 10 centímetros. Então, o diâmetro dessa peça mede 10 centímetros. Certo, meus camaradinhas? Um abraço e até a próxima!